Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal dos 1000 Futuros Cientistas. Como vocês já sabem, meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e graduanda em Licenciatura em Química na UFMG. Hoje vamos começar um estudo sobre soluções. Vamos lá? Bom, para a gente começar o estudo de soluções, nós vamos começar pelo conceito. O que são soluções? Soluções são misturas homogêneas, ou seja, mistura de substâncias que formam uma fase apenas, coisa que vocês já aprenderam em anos anteriores, certo? E essas soluções são formadas de principalmente dois componentes, sendo eles o soluto, que é quem está em menor proporção, e o solvente, quem está em maior proporção. Por exemplo, se eu tenho um sistema que está formado por água e sal, o sal vai ser o nosso soluto e a água vai ser o nosso solvente. E juntos, eles formam uma solução. Beleza? Para a gente falar se tem muito sal dissolvido ou se tem pouco sal dissolvido, nós precisamos de um parâmetro de comparação, que vai ser o nosso coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade, ele vai ser um valor que representa a quantidade de soluto que pode ser dissolvido em uma quantidade de solvente em uma determinada temperatura, correto? Por exemplo, se você pega o leite em um dia muito quente e você quer tomar um leite frio, leite gelado, na hora de você colocar Toddy nesse leite gelado, ele vai dissolver uma certa quantidade de Toddy, correto? Mas, se no outro dia tiver um dia mais frio e você quiser tomar um leite quente, a quantidade de Toddy que vai ser dissolvida nesse leite quente vai ser diferente da quantidade de Toddy que vai ser dissolvida no leite frio. Por que isso? Porque o coeficiente de solubilidade depende da temperatura do solvente. Beleza? Beleza, e esse coeficiente de solubilidade, ele é dado em gramas de soluto por gramas de solvente. E como essa quantidade de solvente é uma quantidade determinada, a gente vai ter ali mais ou menos 100 gramas, 200 gramas, é um valor determinado que ele tem que te contar, ok? Duas curvas podem descrever o coeficiente de solubilidade. A primeira delas é uma curva de uma dissolução endotérmica. O que significa uma curva de dissolução endotérmica? É aquela em que, com o aumento da temperatura, nós temos um aumento do coeficiente de solubilidade. Ou seja, quanto maior for a temperatura do solvente, maior é a quantidade de soluto que ele pode dissolver. Perfeito. E nós temos uma dissolução exotérmica quando, com o aumento da temperatura, nós temos uma diminuição no coeficiente de solubilidade. Ou seja, quando aumenta a temperatura, a gente diminui a quantidade de soluto que pode ser dissolvida nesse solvente. E nós temos diferentes tipos de solução. Nós temos a solução insaturada, a solução saturada, a solução saturada com corpo de fundo e, por último, a solução supersaturada, que é o que a gente vai ver agora. Então, fiz um quadro aqui para vocês que vai explicar justamente isso que eu acabei de citar. Os 4 tipos de solução aplicados no gráfico que a gente aprendeu de dissolução endo e dissolução exotérmica. Beleza? Em cada um desses gráficos nós temos 3 pontos. E nesses 3 pontos a gente vai ter que enquadrá-los em cada uma dessas soluções. Então presta atenção. O que seria uma solução insaturada? A solução insaturada é aquela que a quantidade de soluto dissolvido é menor do que a quantidade máxima, ou seja, é menor do que o coeficiente de solubilidade.
A quantidade de soluto dissolvido é menor do que o coeficiente de solubilidade. Então, se eu tenho esses dois gráficos, vou dar um tempinho para você. E aí, quais são os pontos nos dois gráficos que representam as soluções insaturadas? Muito bem, são os pontos C e F. Por que isso? Vou te mostrar. Olha só. Quando a gente pega o ponto C em uma determinada temperatura, a quantidade de soluto dissolvida foi esse valor X aqui. Porém, nessa mesma temperatura, quando a gente for ver a quantidade de soluto que pode ser dissolvida, a quantidade de soluto que pode ser dissolvida é muito maior do que a quantidade que foi colocada nessa solução. A mesma coisa eu posso afirmar para o ponto F. Olha só, nessa determinada temperatura, nós temos essa quantidade de soluto dissolvida, X, correto? Mas, nessa temperatura, a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida é Y. Isso significa que, se X é menor do que Y, então a quantidade de soluto dissolvido em F é menor do que a quantidade máxima. Então, os pontos que vão representar uma solução insaturada são os pontos C e F. Beleza. O que seria, então, uma solução saturada? A solução saturada é aquela que a quantidade de soluto dissolvida é exatamente igual à quantidade máxima, é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade. Se o coeficiente de solubilidade está descrito nessas curvas, então é aquele ponto em que está exatamente na curva roxa. No primeiro caso é o ponto B, no segundo caso é o ponto E. É aquele momento em que todo o soluto está dissolvido, mas se eu colocar mais um grãozinho, esse grãozinho vai precipitar. Ele vai se comportar como corpo de fundo, beleza? Então vai ser B e E. Ok. O que é, então, uma solução saturada com corpo de fundo? Solução saturada com corpo de fundo é quando a quantidade de soluto dissolvido é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade. Então, a quantidade de soluto que está dissolvida é a quantidade máxima que aquela solução, que aquele solvente consegue suportar em uma determinada temperatura. Porém, nós temos um excesso e esse excesso ele foi decantado. Ele se comporta como um corpo de fundo. Sabe quando você faz um suco e você coloca muito açúcar, mas você coloca tanto açúcar que ele se deposita no fundo da jarra? Então, isso que foi depositado no fundo da jarra é justamente o que a gente chama de corpo de fundo. É um excesso que não foi dissolvido. Então, pode ser representado pelos pontos A e D. Sabe por quê? Deixa eu te mostrar. No ponto A, em uma determinada temperatura, foi colocada essa quantidade de soluto aqui. Essa quantidade de soluto. Porém, nessa temperatura, o coeficiente de solubilidade é um valor muito menor. Ou seja, esse excesso que está na sua solução é um excesso que não está dissolvido. Por isso, eu posso chamar de solução saturada com corpo de fundo. E a mesma coisa serve para a letra D. Veja bem, em uma determinada temperatura, eu coloquei uma quantidade de soluto muito maior do que o máximo que aquele solvente conseguia dissolver. Porque o máximo é o que está em cima da curva, que é muito menor. Então, se eu coloco mais do que o solvente consegue dissolver e esse excesso fica decantado no fundo, então eu posso chamar de solução saturada com corpo de fundo, sendo os pontos A e D. Vamos colocar aqui, ó, A e D. Beleza? Entenderam? Pessoal,
Anotem essa dica que eu vou dar para vocês. As soluções insaturadas são pontos em que estamos abaixo do gráfico. As soluções saturadas com corpo de fundo são os pontos em que estamos acima da curva do gráfico. Enquanto isso, a solução saturada é aquele ponto em que está em cima da curva desenhada no gráfico. E para finalizar, nós temos uma solução que não costuma aparecer tanto, porque é uma solução muito instável. É a nossa solução supersaturada. Se ela é supersaturada, então tem mais soluto dissolvido do que deveria ter. Eu tenho um limite, esse limite é o coeficiente de solubilidade, mas eu manjo dos Paranauê e aí eu faço com que tenha mais soluto dissolvido do que o máximo permitido. Aí você pode falar, Luísa, mas o que é essa manha que você tem? Pessoal, para a gente ter uma solução supersaturada, nós temos que ter mudança lenta e gradativa de temperatura. Quando a gente faz essa mudança lenta e gradativa de temperatura, é como se o solvente não prestasse muita atenção nessa mudança de temperatura. É como se ele não sentisse. Então, ele continua dissolvendo a mesma quantidade de soluto. Porém, como eu escrevi aqui e falei para vocês, é uma solução muito instável. E o que isso significa? Significa que qualquer perturbação que esse sistema sofrer, ele vai precipitar o que está em excesso, se transformando então em uma solução saturada com corpo de fundo. Dessa forma, as soluções supersaturadas são soluções que são instáveis, porém, quando existem, são homogêneas e possuem a quantidade de soluto dissolvido maior do que o coeficiente de solubilidade. Entenderam? Espero que tenha ficado claro e espero vocês na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar bastante. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos. Tchauzinho!